Só para atualizar vocês, o depoimento da ex-esposa de Eduardo Pazuello, que havia a possibilidade de acontecer, dificilmente irá ocorrer. A ex-esposa de Eduardo Pazuello procurou os integrantes da CPI enviando um e-mail, nas palavras de Renan Calheiros, um e-mail curto, falando que ela tinha fatos que poderiam contribuir com a CPI. Ela conversou com alguns integrantes da CPI e aparentemente ela não tem muita coisa para trazer. Mas como esse foi um assunto que reverberou muito no dia de ontem, vários canais aqui do YouTube, inclusive o meu, comentaram sobre esse assunto, eu achei que seria pertinente atualizá-los e trazer essa justificativa, porque talvez mais lá na frente vão começar a perguntar, mas e o depoimento da ex-esposa do Renan Calheiros não, a ex-esposa do Eduardo Pazuello, por que que não aconteceu? Bom, eu estou explicando para vocês. Deixa eu ler aqui para vocês a reportagem do O Globo. O foco da ex-mulher de Pazuello, Andréa Barbosa, é a namorada do ex-ministro, Laura Rapp, de 33 anos, que ocupa cargo de diretora de programa na Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Segundo fontes do Ministério da Saúde, Laura submergiu após a demissão de Pazuello, trocou de andar e deixou de participar das reuniões-chave, como fazia antes. E o Omar Aziz disse: "Não estamos atrás de informações da vida particular de ninguém. Nossa prioridade no momento é o caso da Covaxin." Essa situação envolvendo a atual namorada do Eduardo Pazuello, ela já havia vindo a público há alguns meses. Já desde o ano passado surgiu esse burburinho, essa questão do nepotismo, mas não avançou muito, ficou elas por elas e agora a ex-esposa do Eduardo Pazuello veio e conversou e a informação que ia dar aparentemente era essa. Não iria agregar em muita coisa, poderia descambar para um caso de família, como nós conversamos no final de semana sobre esse assunto. E fez muito bem a CPI de não integrar, de não trazer a ex-esposa do Eduardo Pazuello, a senhora Pazuello, Andréa Barbosa, para prestar depoimentos. O próprio Renan Calheiros, em entrevista hoje para o UOL, comentou a respeito desse assunto. Foi mais ou menos na mesma linha do Omar Aziz, talvez lá na frente, mas agora não vamos entrar na vida privada de ninguém, teria algumas coisas para contribuir, deu aquela sabonetada muito habilidosa que Renan Calheiros sempre faz. Porém, o Renan Calheiros, na entrevista dele ao UOL, trouxe uma outra informação interessante. Essa entrevista ao UOL talvez mereça um vídeo para hoje à noite, porque foi uma entrevista boa, mas ele falou o seguinte: que agora, não somente a ex-esposa do Eduardo Pazuello procurou a CPI, como outras pessoas começaram a procurar a CPI para contribuir com as investigações. E aí foi perguntado pelo Josias de Souza quem seriam essas pessoas. Renan Calheiros não especificou, mas disse que servidores do Ministério da Saúde, mais ou menos parecido com o que aconteceu com o Luiz Miranda, começaram a procurar a CPI para trazer mais informações. Servidores concursados e não aqueles que estão lá por cargo de confiança. Servidores concursados que começam a temer que a bomba estoure no colo deles, então eles estão buscando a CPI para trazer novas informações, como se novos Luiz Ricardo Mirandas começassem a surgir na CPI. Isso é muito bom e aponta também para um caminho que é interessante sobre a manutenção da estabilidade para os concursados, para os funcionários públicos. Porque sem a estabilidade, o Luiz Ricardo Miranda e os outros servidores que porventura estejam procurando a CPI para contribuir com as investigações, eles poderiam ficar com medo de perder o emprego. Então a CPI começa a ter impacto também, olhem só como a CPI está ficando cada vez mais importante, também na reforma administrativa e na opinião pública a respeito dos funcionários públicos. Então perceba que a CPI ela não é somente um instrumento de investigação do governo Bolsonaro. Não, ela começa a se tornar um instrumento também de politização, porque começa a colocar vários assuntos importantes para o nosso amadurecimento. E a questão do funcionalismo público, da estabilidade da carreira, aparece como uma questão pertinente. Porque se não tivéssemos a estabilidade do serviço público, o depoimento de Luiz Ricardo Miranda poderia não acontecer. Percebam como a CPI é importante
E tem gente que fala que não vai dar em nada. Como que não vai dar em nada? Vai ser prorrogada agora por mais 90 dias, possivelmente, porque tem muita coisa para acontecer, tem muita coisa para investigar, o governo Bolsonaro está sendo virado do avesso, a população começa a refletir cada vez mais, então é um ganho para a população. A CPI já trouxe contribuições muito relevantes para a população. A CPI não acabou em pizza, não acabou, porque nós já trouxemos conclusões, discussões, pautas e um aumento do pensamento político, da politização brasileira. Se inscreva no canal, ative as notificações, deixe seu like, me siga no Instagram, canal Profiléu, e no Twitter, @ProfiléuOficial.